Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, qual é a de Ciro Gomes? Você sabe qual é a deste perturbado? Porque Ciro Gomes está perturbado. Gente, as pessoas de bem deste país, artistas, advogados, políticos, todos têm aconselhado Ciro Gomes e têm pedido para Ciro Gomes refletir a respeito da candidatura dele. Porque todo mundo sabe que Ciro Gomes não vai chegar a lugar nenhum. Ele sabe que não chega a lugar nenhum. E sabe o que ele diz, gente? Ele diz que pode até não ganhar no primeiro turno, mas certamente ganhará no segundo turno. Será que ele é doido? Ele precisa urgentemente de um psiquiatra. E aí, gente, a arrogância de Ciro Gomes, a prepotência é tão grande que ele abre a boca, gente, e diz que tem formação em Harvard. Como assim? Ciro Gomes fez um cursinho nos corredores da Universidade de Harvard e diz que é formado em Harvard. É um bacharel em direito que nunca advogou e diz que é professor de direito constitucional. Todo mundo diz que Ciro Gomes nunca lecionou. E por que Ciro Gomes mente desse jeito? Tá possuído? Ou é debilidade mental mesmo? Gente, eu acho que todas estas coisas fazem parte do mau caratismo de Ciro Gomes. Gente, a inveja dele para com o presidente Lula é tamanha que ele prefere que Bolsonaro ganhe e que Lula perca. Só que quem perde não é exatamente Lula. Quem perde é o povo brasileiro. E as pessoas, lideranças internacionais, têm pedido a ele, têm mandado mensagem a ele, pedindo a ele para ele refletir, fazer alguma coisa pelo povo brasileiro. E uma das coisas que ele pode fazer neste momento pelo povo brasileiro é renunciar à sua candidatura em benefício da candidatura de Lula. Porque a eleição de Lula é a defesa da democracia. É disso que se trata. Não podemos se deixar levar pela pretensão de querer ser presidente da República. É o caso de Ciro Gomes. Ciro Gomes botou na cabeça que quer ser presidente da República e bate como criança, sabe, criança rebelde, que diz eu quero, eu quero, eu quero. É o caso de Ciro Gomes. Só que as coisas não acontecem desta maneira. Gente, Caetano Veloso se diz amigo de Ciro Gomes. Ele fez opção por Lula porque Ciro Gomes não tem condições. Ciro Gomes não chega a lugar nenhum. Ele só faltou mandar o Caetano Veloso se lascar. Isso é debilidade, isso é doença. Ele se revoltou contra o Caetano Veloso. O Caetano Veloso declarou voto a Lula e fez um monte de palavras boas para o Ciro, falando da capacidade dele, da competência dele. Mas mesmo assim, Ciro Gomes não levou isso em consideração. E se exaltou, se alterou com o Caetano Veloso. Como tem se alterado com todos aqueles que faz opção por Lula e Lula no primeiro turno. Ele não aceita. Ele é tipo Bolsonaro. Ou está com ele ou não está com ele. E se não está com ele, não presta. É comunista. É tudo que ele não concorda. Daí o motivo de acharmos, e acharmos bem, que ele precisa urgentemente de médico. Ele está doente. Gente, a campanha bonita que está acontecendo neste país em favor da democracia, em favor de Lula, é grande. E as pesquisas estão dizendo isto. E hoje tem pesquisa do Datafolha. É a mãe de todas as pesquisas. Dizem que o Palácio do Planalto está em pavorosa, desesperado,
Porque hoje sai o veredicto da derrota total de Bolsonaro. De Bolsonaro e de Ciro Gomes e da golpista Simone Tebet. Porque essas pessoas não se preocupam com o Brasil, com o povo brasileiro. Estão preocupados com eles. Eles batem na mesa e dizem que quer ser presidente da República. Ciro Gomes, gente, está tão alterado que quando terminar as eleições, ele vai acabar mandando o povo brasileiro se lascar, porque ele é assim. Se não estiver com ele, ele manda se lascar. Sabe aquele coronelzinho que quer que as pessoas comam na mão dele? Ele age assim. É o coronelzinho do Nordeste. Só que tem um problema. Ele não ganha nem do Ceará. O Bolsonaro ganha dele no Ceará, no estado dele. Para você ver que a eleição dele não existe, a candidatura dele simplesmente não existe e não existe no próprio estado dele. Se o povo cearense não vota em Ciro Gomes é porque conhece Ciro Gomes, sabe que Ciro Gomes não vale nada, é um mau caráter. A palavra certa é essa, mau caráter. É isso que Ciro Gomes é. Daí um dos motivos dele não aceitar. E faz birra. E diz, gente, de maneira assim assustadora que Lula foi o maior corruptor deste país. O PT já quis processar Ciro Gomes e Lula não deixou. Lula diz, não processe. Ciro Gomes está precisando de médico, com urgência de médico. É psicopatia. Ele tem problema de cabeça. Ele é doente. Na minha concepção, ele é endemoniado mesmo. É um invejoso endemoniado. Ele precisa se converter. Precisa ler um pouco mais de Bíblia e viver mais os ensinamentos de Jesus. É um ser do mal como Bolsonaro. E aí ele resolve fazer campanha para Bolsonaro. Virou cabo eleitoral de Bolsonaro. Veja a que ponto se presta Ciro Gomes. É cabo eleitoral de Bolsonaro. Bolsonaro está rindo. A turma que cuida da campanha de Bolsonaro diz que ri à toa. Ele diz, por que nós vamos fazer em Lula? Por que nós vamos bater em Lula se nós temos quem faça isso pela gente? Ciro Gomes. Ah, cara. Vai ter vergonha. Tenha vergonha na tua cara, cara. Como é que tu se presta a este tipo de coisa? Ser cabo eleitoral de Bolsonaro? É se apequenar demais. Cara, o convite do mundo hoje para ti é: prove que tem dignidade, faça um ato digno de respeito, se aproxime de Lula, declare seu voto a Lula, renuncie à tua candidatura nanica, porque tu és um nanico, cara. Tu estás aí há 20 anos fazendo campanha para presidente da República e não passa dos 5%. Significa que o povo não te quer. O povo quer algo maior. O povo quer algo grande. O povo quer alguém que os faça sorrir, que o faça prosperar. Lula tem prometido e vai fazer. Ele vai fazer o salário mínimo crescer. As dívidas do povo pobre, Lula tem prometido fazer um acordo e quitar essas dívidas para colocar novamente estas pessoas no mercado de trabalho. É de candidato assim que nós precisamos. Nós não precisamos de Bolsonaro. Nós não precisamos de Ciro Gomes. Ciro Gomes não acrescenta absolutamente nada. Ciro Gomes não é nada na fila do pão. Se Ciro Gomes apoiar Lula, Lula ganha. Se Ciro Gomes não apoiar, Lula ganha do mesmo jeito. E melhor, ganha no primeiro turno. É bom que isso fique bem claro. Lula ganha no primeiro turno. Você vai ver hoje na pesquisa do Datafolha. A vitória de Lula é hoje. Por isso, Ciro Gomes, já que tu não quer cair na real, tenha vergonha na tua cara. Ciro Gomes fala do governo do Ceará, gente, como se o governo fosse dele.
Ciro Gomes já saiu do governo, foi governador do Ceará há mais de 30 anos. Ele fala das políticas públicas criadas pelo PT no Ceará como se fosse dele. É um usurpador de boas políticas. É como um Bolsonaro que reinaugura obras de Lula e diz que é dele. Por isso, Ciro Gomes, caia na real, cara. Te respeita. Procura ser ter um pouco mais de dignidade, porque querendo tu ou não, Lula vem aí.